Opa, bom dia. Ó, clima não. Lembranças de carnaval, saudades do carnaval. E esse ano, a gente pode dizer que esse ano não vai ser igual aquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou. Não brincamos esse ano, mas carnaval é sempre muito bom. E como nós queremos viver muitos outros carnavais, 2022, 2023 e muitos para sempre, esse ano a gente precisou fazer esse sacrifício, né? Por quê? Porque a coisa não tá fácil, né? A gente precisa ter todo o cuidado, sabe, gente? Não podemos vacilar, não. E ainda estamos no carnaval, amanhã é quarta-feira de cinza, e é para brincar com segurança, ou seja, em casa, sem aglomerar. Estava aqui mandando, lembrando que hoje é terça, café De da terça. carnaval. Quem diria? Eu acho até, Giovanni, que o café da terça do carnaval provavelmente era para ser no mercado São Sebastião, em época de normalidade. A gente poderia, Exato. você no mercado central e eu no mercado São Sebastião, e a gente online fazendo aí uma boa festa, café da terça no carnaval. Mas é café da terça no carnaval. Por isso, ó, olha aí, aqui eu tô em clima. Eu não sei se dá para ouvir, mas eu Eu tô tô com um sonzinho ouvindo. aqui, tá ouvindo, né? Vocês estão ouvindo aí, gente? Eu tô ouvindo. O Giovanni tá aí dessa maneira, em casa, com segurança. Eu estava lembrando, Giovanni, que não tem mistério, né? A gente que adora o carnaval, e o carnaval é a cara desse país, porque esse país é um país de alegria, né? Mesmo com tantos problemas, nem falo do desgoverno, né, que a gente tem com o Bolsonaro, mas a pandemia que atravessou o mundo aqui, está tendo esses. Nós vamos falar também um pouco sobre isso, mas moral da história: o sacrifício vale a pena. Em casa, Claro. com todo cuidado, sem aglomerar. Em casa mesmo, né? Eu tenho brincado aqui na minha varanda, viu? Você sabe que eu adoro carnaval, eu e a Soninha, né? Quem nos conhece sabe que a gente adora uma fantasia. Mas esse ano eu comecei o programa cantando, né? Esse ano não é. Esse ano não está sendo igual àquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou. Mas nós vamos brincar muitos carnavais. É por isso que esse ano a gente está se cuidando, tá? Claro, Para não isso. correr risco. E deixa eu aproveitar para dizer para você logo aqui que o que antecedeu o carnaval lá na Câmara foi um clima meio duro. O carnaval dos servidores está sendo assim, porque desde sábado, posterior à quarta-feira que houve sessão, os servidores públicos municipais, através das suas entidades, estão mobilizadas, viu? Já estão num clima de resistência contra a retirada de direitos. E eu não estou falando apenas de uma reforma da Previdência, que foi desencadeada a partir da eleição de Bolsonaro, para ficar muito claro. Alguns que aqui querem ter dúvida, não. Essa reforma é um desdobramento de uma decisão de quem governa hoje, de fazer um ajuste fiscal que, lamentavelmente, sobra muito para os trabalhadores, né, pagarem a maior parte da conta. Mas aqui no município, Giovanni, quarta-feira, ainda não é o projeto da reforma previdenciária propriamente dita, mas quem conhece, e isso não foi por acaso, é resultado da luta dos servidores do município de Fortaleza, que conquistaram e desenharam na lei orgânica municipal muitas das conquistas previdenciárias do serviço público no município. Eu falo, por exemplo, de que quase todas os desenhos das questões previdenciárias estavam na lei orgânica. E na quarta-feira o governo Sarto mandou duas mensagens que, na verdade, revoga esse direito previdenciário municipal. Já por conta da mobilização, da presença de servidores na Câmara, ele retirou uma das mensagens, né? A mensagem que põe fim à licença-prêmio, ao anuênio, ao quinquênio e outras questões. E há
E uma deles, parece que foi meio que um teste, ele levou a cabo numa decisão bastante surpreendente no sentido ruim, porque na terça-feira à noite, no fim do expediente, deu entrada e na quarta-feira, eles, em regime de urgência, botaram para tramitar e, pasme, na própria quarta-feira, às 7h30 da noite, eles aprovaram uma mensagem que revoga uma série de conquistas. A mais dura delas é, inclusive, a retirada de um direito que, olha só, todos que têm crianças com deficiência, qualquer família que tem um familiar com deficiência, já é muito duro. E imagine, Sim. portanto, eu falo, por exemplo, de síndrome de Down, ou de autismo, ou outras deficiências, mas a gente sabe que não é favor não, viu? Porque que tem uma criança, por exemplo, autista, só quem cuida e sabe da dureza que é, da dificuldade, do quanto é caro, né? Por isso que na lei orgânica do município é um direito conquistado. Eu penso que na época do governo da Luiziane, em 2009, muitas dessas conquistas, por um governo comprometido como o dela, tornou-se desenhado na lei orgânica. E, por exemplo, um direito mais duro que eu considero do quanto essa revogação foi assintosa, né? Foi atrevida, é que retirou o direito que assegurava que, em caso de morte do servidor público que tem um filho com deficiência, 70% da sua pensão ficaria para o filho deficiente. E isso foi revogado. Há uma movimentação, inclusive por parte de alguns que votaram, para ser justo aqui, eu dando a informação, de que conquistam com o governo o compromisso de que voltará. Mas eu estou Essa dando essa história informação. parece aquela proposta da época do Temer, que o pessoal disse que ele depois ia fazer os vetos, acabou não fazendo veto nenhum depois. Pronto. Esse E negócio deixa você, para depois. eu me lembro da Márcia Suplicy, que negociou essa história das mulheres lactantes, grávidas, e Exato. o Estado brasileiro foi capaz de enganar, né, prometendo que não faria esse tipo de maldade com mulheres, mães, né, e fizeram. Óbvio que aqui eu desejo que os colegas que negociaram isso com o município, que o município honre, porque, mas eu estou dando essa informação porque todo o desenho previdenciário hoje do município está na lei orgânica. Perfeito, Giovanil? Aliás, Uhum. para poder revogar, eles estão tendo que ter 29 votos. Mas quando eles estão passando a borracha nesses direitos, revogando o que está na lei orgânica, o recado é passar a borracha para, logo em seguida, mandar a reforma, ou seja, as leis previdenciárias do município, agora em lei complementar. Já é uma perca do servidor, que tem hoje o direito na lei orgânica e que agora virá como lei complementar. Bom, quero seguir dizendo que os servidores estão mobilizados, sabe? Porque ontem já houve manifestação do Sindifor, do Sin Saúde, do Sinasp, dos agentes. Amanhã, tá? Promete uma quarta-feira de cinza movimentada. O ritmo do carnaval dos servidores é da luta, é da resistência, porque esta reforma, que a gente sabe que já vai vir com muita coisa ruim, tributando Uhum. o aposentado, fazendo a história da adequação das questões nacionais, aqui ela avança mais em cima dos direitos, né? Bom, é um fato. E quero, por último, em se tratando de falar de Câmara, só anunciar que amanhã haverá a eleição da Comissão de Direitos Humanos. E a nossa companheira Larissa Gaspar, que tem aí tido apoio pelo trabalho que o PT, através do mandato dela, tem realizado, tem o apoio dos movimentos sociais, de segmentos de todas as ordens da sociedade civil, que desejam, e eu não tenho dúvida que amanhã nós vamos reconduzir para a presidência da Comissão de Direitos Humanos a vereadora Larissa. Até porque na semana passada, de maneira atabalhoada, houve lá uma movimentação que não respeitou o regimento interno e houve uma eleição que com certeza não se materializou porque de fato não cumpriu
com as regras da convocação de todos. E amanhã eu termino aqui falando de Câmara, dizendo isso. Amanhã tem uma quarta bem movimentada, eleição para a Comissão de Direitos Humanos, que a bancada do PT concorre com o nome da vereadora Larissa Gaspar, e ainda amanhã também muito enfrentamento para a gente conter essa vontade de ataque aos direitos dos servidores do município de Fortaleza. É isso aí, um carnaval que... Como é? Não, eu estava dizendo que com 10 minutos da nossa live, eu queria que você... Eu estou sem meu óculos. Quem é que já passou por aí, Giovanil? Rapaz, muita gente, viu? E muitos comentários aqui sobre a reforma da Previdência, nessa situação lá no município e tal. Então, a gente está aqui com a Elisandra, com a Mi, tem um aqui que tá como se fosse um perfil de coletivo, que são frases motivadoras. Pois então, Pedro Aragão, Paulo Sampaio, que fez vários comentários aqui. O Tios. Eu confesso que hoje... tem uma turma boa aqui e muito comentário, assim, principalmente com relação a essa questão da reforma da Previdência, que o Emanuel Nascimento também, Alencar, a Kelly, o Anderson. Verdade, o comentário aqui bem grande. Enfim, tem uma turma boa aqui, a Jalma Lúcia, o Antônio. Esse carnaval, quer dizer, esse período, né, de carnaval, Rony, é um período que, de fato, marca uma movimentação muito grande do Poder Executivo com maldades, né? Aqui no plano local, você acabou de falar, a reforma da Previdência dos servidores públicos municipais, né, que vai atingir vários direitos que já estavam garantidos há muito tempo, outros que já são mais recentes, foram implementados durante o governo da Luiziane, o governo do PT aqui em Fortaleza, o governo de Luiziane, que você também participou como secretário, e que, né, incluiu na lei orgânica uma série de direitos importantíssimos. Porque o que, na verdade, existe é um grande discurso, né, de que o Estado tem que se ausentar, de que o Estado tem que se afastar. Esse é o discurso dos liberais, essa turma que se diz liberal, né, de liberal muitos não tem nada, de que o Estado ele tem que estar distante, né, da economia, tem que estar distante da sociedade. Ele tem que ser mínimo e, portanto, não precisa ter servidor público, né? Para esse povo, o ideal é que fosse todo mundo CLT, né? O problema é que quando você perde essa relação de autonomia do servidor público através do concurso, através de um plano de cargos e salários, o que você, na verdade, quer garantir é pessoas submissas, como ocorre numa empresa privada. Porque, Rony, se você trabalha numa empresa privada e o patrão chega lá e diz você tem que fazer isso, mesmo que vá de encontro aos seus princípios, e às vezes até na contramão da lei, ou seja, uma ilegalidade, você é constrangido a praticar determinado ato. Vou dar um exemplo bem recente, que tem a ver também com esse período da pandemia, toda essa situação da pandemia triste que a gente vem vivendo aqui no Brasil. Veja aqui, por exemplo, o fato de você ter 2 médicos, né, o fato de ter um vínculo, uma carreira, de ter uma história profissional. Os 2 médicos de direita que entraram no governo Bolsonaro, no Ministério da Saúde, eles se negaram a fazer o papelão que o Pazuello está fazendo de receitar medicações que não têm nenhuma eficácia contra o Covid-19, né? No caso dos servidores, se você tivesse a estrutura, né, do serviço público de pessoas temporárias, contratadas, certamente pessoas que tivessem algum tipo de objeção a qualquer mando que viesse lá de cima, seria automaticamente demitida. Então a estabilidade do servidor público, cuidar bem do servidor público, dar a ele condições de trabalho, de autonomia, que ele possa viver bem com a sua família, significa que nós vamos ter, né, potencialmente, um servidor público que vai prestar um serviço público melhor a toda a sociedade.
Então, quando você destrói o servidor público, você destrói todo o serviço público. E você acaba prejudicando a população. Porque a população que nesse momento está indo para a UPA, porque está com febre, porque está com Covid, porque está passando qualquer outro problema de saúde, vai ser atendida por um servidor e uma servidora público. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo. Quando a prefeitura opta por fazer uma reforma como essa, que os comentários aqui estão até afirmando, uma das piores do Brasil, né, a gente realmente questiona, inclusive, o sentido, né, de responsabilidade pública que a atual gestão tem, não só com o servidor público do município de Fortaleza, mas com a população de Fortaleza, porque somos nós, população, que nos beneficiamos do serviço público que é prestado e oferecido. E eu queria, falando um pouco desse negócio de Estado... Pode falar. Mas antes, eu queria, até porque eu quero lhe ouvir também sobre outra questão nessa terça, mas eu queria lembrar, para concluir, que quando a gente fala de servidor, do servidor público, a imagem que alguns que defendem as reformas, que qual é o lance, a perspicácia? É de que é um engravatado, de paletó, de privilégios. Até tem esses, que quase sempre são os filhos do Estado, que sempre se locupletou, né? Os mais ricos. Isso. Não, gente, vamos lembrar que o servidor público, quando nós estamos falando de servidor público, a grande maioria, você vê todo dia, sabe quem são? São os garis que limpam as ruas, são os policiais militares, os guardas municipais, que cuidam com toda dificuldade, sem muita estrutura, de dar segurança a nós. São gente de saúde, auxiliares de enfermagem, agentes de saúde, enfermeiras, que estão dando a sua vida no combate à pandemia. São esses servidores que estão sendo atacados. Não tem nada, esses de paletó e gravata estão no judiciário. São servidores que se locupletam, de fato, a vida toda com muito privilégio. Mas o ataque, a reforma, atinge, na verdade, essa imensa maioria de homens e mulheres que a gente nem percebe que a cantilênia do neoliberalismo é esse. É de, na verdade, fazer maldade com esse, que, na verdade, é quem mais vai sofrer. Mas, Giovanil, nós estamos também em pleno carnaval. A gente está sabendo que não está podendo e não deve ocorrer, como não está ocorrendo. Não é para ocorrer, mas, lamentavelmente, a gente viu esses dias cenas, o povo não cai a ficha, né, gente? Olha, eu quero ouvir você um pouco sobre isso, uma reflexão sobre por que nós estamos precisando endurecer o governador Camilo. Eu fico admirado com a coragem do governador Camilo. Sabe por quê? Eu vejo lá na Câmara o discurso fácil de alguns fazendo um apelo, e com todo respeito às profissões, todos, a gente sabe o preço que se tem pago, inclusive com relação ao emprego, né? Quando você restringe algumas atividades, de fato isso impacta. Mas, gente, qual é a escolha que a gente tem que fazer? É abrir tudo para poder curtir, ou mesmo sob o apelo econômico, você normalizar o que não é normal? Não é normal. Fortaleza está hoje, amanheceu hoje, Giovanil, com 97% dos leitos de UTI ocupados. Preenchidos, ocupados. A rede particular, toda ela está completa. Quem tem se superado é a própria rede pública, que vai, como diz o ditado, o velho Monsus, dando um jeito em esforços, como o do governador Camilo, que tem se desdobrado em gerar mais leitos para dar conta de um esgotamento que está na iminência de ocorrer. E que eu fico imaginando, e se não tivesse tido essas medidas, o que tinha ocorrido? Porque o aumento dos números em fevereiro tem a ver com as festas do fim do ano. E aí a gente está onde está. E aí a gente vê que de fato, talvez, faltou não. O governador está de parabéns em ter coragem, porque é muita pancada nele, viu? Mas ele teve coragem de dizer, não, vamos fechar os bares sábado e domingo às 15 horas. Porque realmente, o que a gente sabia que no carnaval não era de caso pensado, mas as pessoas queriam se aglomerar, não seriam estimuladas. Aí fica esse discurso de alguns
em alguns estabelecimentos, que a gente cumpre a regra. Gente, vamos ser sinceros um com o outro, né? Pôr a A mão gente na sabe, consciência, né? vamos pôr a mão na consciência. Será que a gente conseguiria mesmo evitar a aglomeração? As pessoas estariam cumprindo? Ou será que cada calçada de um desses estabelecimentos seria um foco de propagação de mais contágio, né? Fale um pouco sobre isso, meu colega Giovanni Oliveira. Rony, eu até tinha falado para você ontem que queria comentar um pouco sobre isso. A gente falou ontem rapidamente para saber se teria ou não teria, né, o café da terça hoje do Carnaval. E eu estava muito empolgado em falar sobre isso, porque eu vi, como você fala, é um discurso que é produzido de uma forma que parece meio chiclete, né? Que parece que quer grudar, de que coloca a situação tipo assim, em defesa da vida e do trabalho, né? É óbvio que nós sabemos que a questão da economia, do trabalho, do emprego, ela é importante, porque se as pessoas não têm uma fonte de trabalho, de renda, é evidente que elas vão passar necessidades. Ainda mais quando você tem um preço de combustível, como é o caso do gás de cozinha, nos preços exorbitantes que nós temos aí, né? Por conta da condução, né, de um governo federal, de um presidente da República, que não está nem aí para a população brasileira. Né? Porque no passado fizeram um golpe numa presidenta eleita por conta do preço do combustível e hoje está mais que o dobro e você não vê ninguém chiar. Né? E o gás de cozinha, Rony, diferente da gasolina, do diesel, prejudica o mais pobre e prejudica uma coisa básica, que é o cozimento de alimentos. E que isso afeta demais na renda, no orçamento familiar. Pois bem, o que eu quero dizer com isso é, as coisas estão todas conectadas. Aí você faz um discurso fácil em defesa do trabalho, é óbvio. Ora, quem mais tem defendido o trabalho, o direito dos empresários de funcionar, o direito de todo cidadão de se movimentar livremente, somos nós da esquerda, é o PT. Na medida que nós assumimos o compromisso desde a Câmara Federal, o Senado, as câmaras estaduais em todos os estados brasileiros, e aqui também no estado do Ceará, e você, inclusive, cumprindo um papel importantíssimo na Câmara, né? Agora até, inclusive, na condição de líder do partido, líder do PT na Câmara. Rony, o que foi que nós fizemos desde o início dessa pandemia, desde o início mesmo, desde o ano passado? A gente precisa se precaver, a gente precisa fazer um lockdown direito, porque quanto mais rápido a gente conseguir evitar as transmissões do vírus, quanto mais a gente puder impedir a circulação do vírus, mais nós, cidadãs, vamos poder circular. Mais rápido a gente vai sair da crise sanitária e a gente vai poder abrir o comércio, voltar a trabalhar normalmente. E para isso é preciso ter os cuidados que precisa ter de isolamento social, de não fazer as aglomerações, de usar máscara, né, de ter esses cuidados de prevenção, enquanto não tem a vacinação. E aí a outra frente era agilizar, investir, para que a gente possa participar, inclusive, das articulações internacionais, para que a gente possa ter vacina logo para o Brasil. O que foi que o governo federal fez? Com apoio, diga-se a verdade, com o apoio de muitos desses empresários que hoje estão reclamando, que querem trabalhar em defesa da vida, etc. e tal. O Bolsonaro foi um dos maiores incentivadores. Não vou me vacinar, contra a vacina, atrapalhou a vacina em todos os momentos. Em todas as articulações internacionais, o Brasil criticava a OMS, não é? Se associava ao discurso do Trump, ao discurso de outros presidentes de outras nações, que, aliás, estão avançadíssimas em vacinação, tanto na produção da vacina como na vacinação da população. E o presidente fez uma escolha da morte, de não vacinar, de não usar máscara. Você lembra aquelas manifestações contra o STF que ele estava participando lá no Planalto, sem máscara, incentivando aglomerações? Quer dizer, e os empresários que hoje estão se reclamando desses decretos de redução, não é nem de lockdown, é de redução do período de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. É lógico que eu também me solidarizo, eu também compreendo, e eu sei que isso tem efeitos econômicos ruins, sobretudo para os trabalhadores mais pobres, porque os empresários, a verdade é que os empresários têm uma poupança que vão poder se segurar um pouco mais, que vão poder, sabe, comprar o gás de cozinha. O garçom,
a copeira, o cozinheiro, o caba do iFood, esse a gente sabe que não tem o dinheiro suficiente sequer para o gás de cozinha que está no preço exorbitante. Então, veja, as coisas não estão desconectadas. Agora, eu acho injusto com o Camilo que esses empresários que passaram e passam o tempo todo defendendo um governo que não quer vacina, venha criticar um decreto que reduz em 2 horas na semana e que reduz até às 15 no final de semana. Porque, para ser justo, esses empresários tinham que ter tido, desde o início do ano passado, quando a pandemia ainda não havia chegado com força no Brasil, tinham que ter chegado para o presidente, que eles, muitos deles, apoiaram e votaram, porque muitos desses empresários apertaram 17 nas urnas nas eleições passadas. Então, e nós avisávamos, esse cara é um incompetente, esse cara é um genocida, esse cara é vinculado a grupos de milícia do Rio de Janeiro. Tudo isso a imprensa noticiou, a esquerda denunciou. Então, vejamos, para ser justo, nós temos que fazer essa memória, tá certo? Sim, agora, sim, qual a sim. escolha que o Camilo tem? O Camilo tem 2 escolhas. Superlotação nas UTIs significa que pessoas não vão ser atendidas e vão morrer. Pessoas vão morrer asfixiadas, como em Manaus, por falta de oxigênio, que o ministro da Saúde e o presidente da República não foram ágeis em garantir o fornecimento de oxigênio. Aqui vão morrer não é por falta de oxigênio, vão morrer por falta de atendimento. Como aconteceu em vários lugares no mundo inteiro, que pessoas morriam em casa, sem sequer ter o direito ao atendimento. Então o Camilo tem essa escolha. Ou ele deixa as pessoas morrerem à míngua, como se a vida humana não tivesse valor nem significado nenhum, ou ele dá uma reduzida de 2 horas no funcionamento durante a semana e até às 15 dos finais de semana. Não fechou total, não é lockdown. Vai ter redução de lucros? Vai. Vai ter redução do funcionamento? Vai. Mas o que é melhor? Ou, colocando em outros termos, o que seria pior? É ter cidadãos, irmãos nossos, morrendo no meio da rua, em suas casas, porque não tem leito de UTI para receber, para ter o atendimento. Então, assim, olha, eu acho isso uma falta de insensibilidade. Eu acho, da parte de muitos, uma cara de pau sem tamanho, porque eles não têm essa mesma atitude de fazer campanha, de fazer faixa, botar carro de som para fazer zoada no meio da rua, reclamando do decreto do Camilo, para reclamar do governo federal pela vacina. E eu deixo aqui um recado para encerrar meu comentário. Os empresários, os industriais, essa turma aí, tá certo? Que se diz cidadão de bem, em muitos casos, é isso assim que eles se identificam, tá certo? Em defesa da vida, do trabalho. Olhe, se não tiver vacina, se o presidente continuar atrapalhando a vacinação, se preparem, porque vai ter novos decretos. Se preparem, porque nós vamos demorar a enfrentar essa crise da pandemia. Agora, a grande responsabilidade de tudo que nós estamos enfrentando é a incompetência, a má vontade, a maldade que vem do governo federal, que deveria ser o responsável pelo fornecimento das vacinas, que seria responsável pela coordenação dessa crise sanitária que o mundo todo está passando, mas que aqui no Brasil, como a gente vê pela quantidade de mortes, é o pior exemplo, tá certo, de responsabilidade com a saúde das pessoas. E na medida que o governo não cuida da saúde das pessoas, não cuida da saúde da sua empresa, não cuida da saúde das empresas e dos empregos, porque é por conta da falta de vacina que a gente está passando o que passar. É aquela frase, a gente precisa, para que a gente possa circular, para que o comércio possa circular, o dinheiro possa circular nos empreendimentos, nos estabelecimentos dos empresários, a gente tem que parar que o vírus circule. E para parar a circulação do vírus, meu querido, só tem um jeito, é vacina. Muito bem, e aliás, seu comentário, e de maneira muito objetiva. Vamos agora, 19 de março, completar um ano que nós, aqui no Brasil, decretamos o estado de emergência, resultado da crise sanitária mundial, que é a pandemia do Covid-19. De lá para cá, o que é que ocorreu nesse ano? Nós enfrentamos uma primeira onda, com muitas críticas ao governo do Ceará, mas esse governo, nós não vimos o que dizer das percas irreparáveis de vidas humanas, de muitos amigos. A gente sabe da dor que invadiu muitas famílias, mas graças ao governo... O fato da pessoa, só a pessoa ter Covid, já é uma tensão, um medo, um receio que abala psicologicamente a família toda. Sim. E, sobretudo, quem está enfrentando Mas justamente, a infecção. Olha o que é o preço do governo negacionista. Todo mundo ficou
não tem, na ausência da medicação farmacológica eficiente, porque passado um ano não é cloroquina, vou nem discutir mais isso. Mas justamente a vacina era a saída. Pois olha o que acontece com o nosso país. Nós estamos atrasados demais, porque uma economia como a nossa, pujante, de uma comunidade científica capaz, como sempre se mostrou, por ausência do apoio do governo central, que demorou nas escolhas, que ficou negando, esse é o preço do negacionismo. E aí você tem razão. Esses que, inclusive, hoje ficam fazendo esse apelo, era para a gente ter cobrado lá em setembro, quando se precisou investir na pesquisa, que o governo federal tivesse feito sua parte, para a gente não ter que estar vivendo a segunda onda como estamos vivendo. Se nós estivéssemos, e todo o mundo tem a segunda onda, mas se nós já tivéssemos vacinado 30%, 40% da população do Brasil, a gente estaria tendo efeitos bem menos danosos, enquanto em todo canto. Mas não, a gente está vivendo, na verdade, a segunda onda. Sabe quantos por cento de brasileiros estão vacinados, Giovanil? Menos de 3%. Menos de 3%. No ritmo, resultado desse governo nosso negacionista, que, olhe, você sabe por que está tendo vacinação na maioria dos estados? Porque houve muita pressão ao próprio governo federal, né, as maiores doses de vacina que chegaram é a chinesa, a Coronavac, porque o estado de São Paulo fez a parceria. Como ele não queria ficar atrás, ainda bem ele fez com a AstraZeneca da Índia. Mas soma todas as vacinas, a gente vacinou 3%. E tem mais. Se dependesse do governo federal, não tinha agulha, nem seringa para fazer. Os governos estaduais, nesse sentido, assegurados. Portanto, você disse tudo. Não basta a gente agora estar chorando. Quer o quê? Quer piorar? Quer que morra mais gente? Porque não tem vacina. Não tem remédio que cure. Aí, do apelo econômico do trabalho, desse discurso fácil. Lá na Câmara, eu vejo alguns vereadores bolsonaristas fazendo esse discurso, condenando. Minha gente, é o quê? É para deixar aglomerar mais, para morrer, é? Para morrer mais gente? Bom, parabéns ao seu comentário, que de maneira muito reveladora disse tudo e lembrou, inclusive, que para governar tem que se ter coragem de ter atitude. O governador Camilo paga um preço de muitas críticas, mas ele sabe que prefere pagar este preço do que ver morrer cearenses por conta de uma rede de saúde pública que não era para estar na vacina. Na verdade, é tudo muito lamentável. Meu companheiro, 30 minutos, 32 já. Eu fico aqui. Mas eu quero que você fale, para finalizar, eu quero que você fale mais uma coisa. Eu vi nas suas redes sociais, no seu Instagram, um vídeo de uma campanha sua de adesivação dos carros em defesa da vacinação para todos e todas e todes. Eu achei muito massa a iniciativa, muito legal. Vi você lá, né, todo protegido lá e entregando os adesivos. Vamos fazer isso, vamos espalhar esses adesivos e vamos buscar e defender a vacina para todo mundo, que é o único jeito que a gente tem de sair dessa crise. Que bom você ter lembrado, porque realmente a gente não tem dúvida que a vacina, como se revelou, é a saída. Está sendo tudo. Aqui nós estamos atrasados, pagando o preço por culpa do negacionismo do nosso governo federal, que retardou o que pôde, atrapalhou muito, mas agora ele próprio tem que fazer a parte dele. A campanha diz isso, que o governo federal cumpre mais vacina para que a vacina seja para todos e todas, universal e gratuita, porque esta é a saída. Nós fizemos sábado o lançamento, aproveitamos aqui com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, foi dia 13, o Santuário de Fátima com os fiéis aqui, e nós iniciamos uma adesivação justamente dessa campanha, né? Vacina para todos e todas, universal e gratuita. E eu aproveito para dizer que sábado, provavelmente, dia 21, haverá uma carreata fora Bolsonaro e por vacina.
e a gente então quer fazer a segunda etapa dessa adesivaça. Vocês estão convidados. Esses dias vocês saberão de onde vai ser a concentração. E estaremos lá, Giovanil, com os nossos adesivos que você... Você gostou do vídeo? Gostei, estou até procurando aqui para ver se rola aqui o som. Não vai dar para ver o vídeo, mas vou ver se rola o som aqui. Não, viu? Gostei, achei massa. E como foi no ritmo? Nós lançamos no sábado de carnaval. Coincidentemente, era 13 de fevereiro. Nós temos as celebrações do Santuário de Fátima. E aí foi com a música do Chico César. Em ritmo de carnaval. É essa música que você quer procurar? É, exatamente. Deixa eu... Vamos ver. Peraí. Deixa eu ver se já... Estava tentando abrir aqui o WhatsApp, mas não está baixando. Mas tem no Instagram também, né? Vamos aqui para o Instagram. Peraí. Essa. Né? Tá aqui no teu Instagram aqui. O desafio para esse país é cobrar das autoridades do governo federal a compra de vacina para que a gente possa, de maneira urgente, atingir a maioria do povo brasileiro. Vacina universal para É isso aí. Muito bom. Muito bem. Pois então, você que está nos acompanhando, vá no nosso Instagram, veja lá o nosso vídeo da campanha da vacinação universal e gratuita para todos e todas, e também o Café da Terça de Carnaval, que estará nas nossas redes, no Instagram do Ronivaldo, no Instagram do Giovanil. Quem não pôde acompanhar agora, e quem acompanhou, valeu. Abraço grande a todos e todas. Até próxima terça, no nosso próximo Café da Terça. Beijo, Giovanil. Até terça. Outro maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.